JC, boa noite. Tudo bom? Oi, Tainá, tudo bem? Olá, pessoal. Deixa eu te apresentar. O Rubem, ele está entrando no curso, ele é um instrutor de edição de som. Então, esse módulo eu já estou esperando um pouquinho as pessoas entrarem, vou explicar, mas esse módulo a gente vai juntar a edição de imagem e edição de som. A gente vai fazer um curso compacto. Agora eu tô te vendo, Luiz. Tudo bom? Tudo bom, é que eu estava comendo. Ah, tá. Ai, tô vendo uma máquina de escrever. Pois é, um presente do meu filho. Que eu escrevo ficção, ele me deu de presente. Que bonito! Olha, entrou alguém. Índigo. Olá, boa noite. Boa noite. Você que é da Redinami? Sim, eu sou da Redinami, trabalho lá como videomaker há 1 ano e meio. Ai, que legal! Seja bem-vinda. A gente consegue te ver? Então, é porque eu tô no celular, mas eu preferi que não. Desculpa, acabei de chegar em casa. Tudo bem. Como preferir. E a gente tem aqui também a Raquel. Oi, Raquel. A Raquel, ela foi aluna. Já tem quanto tempo, Raquel, que você fez o curso? Eu fiz no início do ano passado. E a Raquel foi uma aluna brilhante, excelente, maravilhosa. E agora ela é monitora e ela dá aula de assistência de edição. E ela ficou como monitora, trabalha na escola e trabalha comigo. Vira e mexe, né, Raquel, quando tem um trabalho. A gente fez uma série juntas, a Raquel está trabalhando comigo direto, fazendo assistência. Quem mais está aqui? Matheus. Oi, Matheus. Boa noite. Tá me ouvindo? Matheus. Bom, Fê, se você quiser botar para gravar, eu já vou começar, porque uma das... Já está gravando. Tá. Uma das coisas que a escola preza é a pontualidade, o respeito ao cronograma, que a gente emula aqui uma cadeia produtiva profissional, né? Então, a gente tenta formar os alunos tanto a nível de conteúdo e teórico e prático, mas também a nível de produção, né? Porque a escola aqui, ela se pauta pelo modelo da escola cubana, da STV, que é o seguinte: a gente tem várias turmas, a gente tem a turma de direção, turma de roteiro, de edição, de som, de fotografia, de produção, né? E essas turmas, elas ficam ao longo do trimestre estudando as suas especialidades, e no final do trimestre as turmas todas se juntam para produzir 5 curtas-metragens. Então, a galera do roteiro vai escrever, o pessoal da direção vai dirigir, de fotografia vai fotografar, assim por diante, a gente vai editar os 5 curtas, né? Então, a gente tem, como são 5 curtas rodando ao mesmo tempo, né? A gente tem um cronograma muito bem estabelecido. Então, a gente tem os 2 primeiros curtas, né, que vão ser rodados juntos. Então, o pessoal da edição vai arrancar a edição dos 2 primeiros curtas juntos. Então, a gente tem um editor e o assistente, a gente tenta rodar. Então, quem faz assistência, quem edita um curta, quem faz assistência, né, num vai editar o outro. E aí a gente vai rodando para que todo mundo possa passar por todas as funções. Então, a gente tem os 2 curtas que estão sendo rodados, e aí na outra semana já tem os 2 outros curtas. Então, a gente precisa respeitar o cronograma, porque a gente vai mandar para finalização, né, para mixagem, porque não vai ter edição de som, porque vocês vão fazer edição de som. A gente vai mandar diretamente para mixagem e diretamente para correção de cor, né, dentro desse cronograma, e não pode atrasar nenhum dia, porque no dia seguinte já vai estar chegando outro curta e assim por diante. Então, a gente tem essa cadeia produtiva, digamos, emulando uma produção profissional mesmo, como se a gente estivesse numa série, né? Então, a gente manda um episódio para finalizar, e aí daqui a pouco já vai chegar o outro, e assim por diante.
Eu vou falar um pouquinho do... Ó, o Vinícius entrou aqui também. Oi, Vinícius, boa noite. O Vinícius Oi, boa noite, tudo bem? de Estão me montar. ouvindo? Estamos. Ah, E Índica, aí? Tudo bem? Índico, tudo bom também? Bom, então vou seguir aqui, depois vou passar um pouquinho a palavra para os outros instrutores. Então, o curso, além de ter essa característica, né, de juntar todas as turmas para editar o curta final, outra inspiração da Escola de Cuba foi ter vários instrutores diferentes para vocês poderem ter contato com visões de montagem, visões de cinema diferentes, né? Cinema não é uma ciência exata. Não vou dizer que ele é um bebê engateando no mundo das artes, porque ele já tem uma história aí consolidada, uma linguagem consolidada, que muitas vezes a gente tenta, inclusive, rompê-la, mas ele já tem, né, um caminho percorrido, mas é uma arte muito jovem ainda. Então, a gente, né, eu pensei esse curso trazendo vários instrutores diferentes, com visões de cinema diferentes, com experiências diferentes para vocês poderem ter esse contato e ver o que interessa, né, qual o caminho, enfim, ou trazer para a gente também as propostas de vocês, porque eu acho que aqui é mas ele é uma troca também, né? Acho que a gente aprende muito também com vocês, enfim. Então, vamos lá. O curso ele é dividido em duas etapas, né? A gente tem dois módulos. Um módulo teórico, onde vocês vão... Cadê o Lohan? O Lohan não entrou ainda. Ainda tem mais um instrutor, que é o Lohan, que ele vai dar aula do programa DaVinci, tá? Que a gente usa para editar o DaVinci, que é um software gratuito. Então, vai ser muito importante que vocês tenham um computador que rode esse software. O Lohan e a Raquel também, a Raquel vai poder orientar se tiver qualquer dificuldade com o software, desde instalação até nas ferramentas, eles vão poder orientar vocês, tá? Então, a gente tem esse módulo teórico, onde vocês vão ter aula comigo de teoria e linguagem. Eu vou dar aula de linguagem discursiva, vocês vão ter aula com JC de linguagem narrativa, vocês vão ter aula com o Vinícius de outras linguagens e outras possibilidades de montagem. O Lohan, ele vai dar aula do programa, e o Rubem, ele vai dar aula de edição de som. Então, E a Raquel vai dar aula de assistência e vai monitorar e vai ajudar vocês nas questões que vocês tiverem, principalmente com o programa. A gente convidou o Rubem para dar aula nesse módulo, porque a gente entende que o som ele faz parte da montagem, da construção do filme, narrativa, do universo do filme, né, que a gente está construindo. Então, cada vez mais os editores estão sendo pedidos para fazer uma proposta de edição de som um pouco mais elaborada do que a gente fazia antes, porque a gente sempre tinha um editor de som, né? E às vezes agora, em algumas produções, o filme não está passando pela edição de som e a gente faz uma proposta e ele vai para mixagem. Então, eu senti a necessidade de... Até eu, né? Inclusive, eu vou fazer a aula do Rubem. A necessidade de trabalhar o som de uma maneira mais criativa, né? De entender outras possibilidades de som que, às vezes, na montagem, a gente fica meio num básico. Então, vocês vão montar a imagem e o som, tá? Vão editar o som e a gente vai mandar diretamente para a mixagem. Então, no módulo teórico, vocês vão ter essas aulas e vocês vão... nesse módulo, vocês vão se preparar para montar, para editar os filmes que vão estar sendo rodados e vocês vão estar durante um módulo prático, tá? Então, um módulo prático vão ter 6 aulas, vocês vão editar fora do horário das aulas, vocês vão editar na casa de vocês e nos encontros a gente vai dar um play nas edições e a gente vai comentar, tá?
Mas isso, durante o processo, enquanto vocês estiverem montando na casa de vocês, a gente normalmente faz um grupo de WhatsApp, onde vocês podem tirar dúvidas. Então, assim, vocês vão estar editando, mas se ficar empacado, se tiver um problema com o programa, ou um problema, ou uma questão de linguagem, a gente vai estar disponível dentro de um horário decente, né? Para monitorar vocês, tá? Durante esse processo. Eu vou me apresentar rapidinho e eu vou passar a palavra aqui para os meus colegas. Eu sou Tainá Menezes, né? Eu sou editora de cinema e televisão, eu estudei na Escola de Cuba, mas estudei na França também, e eu trabalho no Brasil como editora desde 2009. Editei séries para televisão, editei documentários e alguns poucos filmes de ficção para cinema. E dou aula aqui na ABC desde 2020, tá? Então é isso, eu queria passar a palavra aqui para... não, antes de passar, eu vou falar um pouco o que vocês vão ver no meu curso, né? Eu pensei o curso, tem um autor que se chama Vincent Amiel, que ele escreveu um livro que se chama A Estética da Montagem, que ele elabora 3 categorias de montagem, que é a montagem narrativa, discursiva e por correspondência. Então, eu organizei esse curso pensando muito nesse livro. Então, claro que ele separa por uma questão didática, mas a gente vai ver que quando a gente está montando um filme, a gente lança mão de todas essas categorias, tá? Mas a nível didático, eu separei 3 aulas, né? Na qual o JC vai dar aula da linguagem narrativa, clássica narrativa, porque é muito importante a gente dominar, antes da gente romper as regras, a gente precisa conhecê-las. É muito importante a gente dominar a linguagem do cinema. Eu vou dar aula de linguagem discursiva, né? Como criar ideias a partir da aproximação de elementos heterogêneos, elementos que não necessariamente foram criados para estar próximos e juntos, mas como a gente cria um discurso, né, sobre o mundo, aproximando elementos que estão por aí. E o Vinícius vai dar aula de outras possibilidades que eu me inspirei, mas aí é a aula dele na montagem por correspondência do Vincent Amiel, que ela flerta ali com a montagem, com a montagem experimental, tá? Então é isso. Então, na minha aula, a gente vai falar um pouco sobre a montagem discursiva no documentário, mas na ficção também. A gente vai ver possibilidades de montagem discursiva na ficção, conversando muito com o cinema russo, né, com os soviéticos, mas a gente vai trazer um pouco para a contemporaneidade também. Tá? Então, vou passar a palavra aqui para o JC, e depois para o Vinícius, e depois para o Rubem. Vai lá, JC. Oi, pessoal. Tainá, obrigado pelo convite. De novo, sempre um prazer estar aqui. Bom, sou JC Oliveira, sou montador, assim como Tainá, assim como Vinícius, assim como Raquel. Eu estudei cinema na UF já há alguns anos e desde então trabalho com edição para cinema, mais TV, de uma forma geral. De uns tempos para cá também trabalhando com streaming, tanto na parte de ficção quanto em trabalhos documentais, né? E mais recentemente eu também fiz um mestrado na FRJ, na Escola de Comunicação da FRJ. Já tive alguma experiência dando aula, tanto na UF quanto na própria UFRJ, né? Como estágio de docência, e aqui mesmo na ABC, né? Então, como a Tainá estava falando, né, a ideia é falar um pouco, né, na minha parte, falar um pouco sobre montagem clássica, né, que, como ela mesmo lembrou, né, é importante a gente dominar para poder quebrar e transgredir, né? Eu acho que a transgressão é muito importante, mas também é muito difícil, às vezes, a gente entender as regras e jogar com as regras, e dentro de um mercado em que você trabalha com diferentes produtos, né? Às vezes um produto de ficção mais tradicional, é super importante você dominar essas ferramentas também, essas regras.
Então é sempre um prazer estar em sala de aula, espero que vocês aproveitem. E eu acho que também o espaço da sala de aula também é um espaço de troca, né? Um espaço da gente estar aqui dialogando. Achei super interessante, que eu não sabia, não tinha entendido isso, Tainá, que a gente vai ter aula de som também com o Ruben. Eu acho que vai ser super interessante. Eu sou uma pessoa que também, se eu puder, também quero ver as aulas do Ruben, Bora. porque eu acho super bom, assim, como montador, né, como editor de imagem. Acho que é sempre importante a gente pensar no som também, essa construção, esse design de som. Então, acho que quem tiver no curso vai ter também, acho que é legal, né, ter essa visão bem ampla, né, das possibilidades da montagem. Então, é isso, sejam bem-vindos e qualquer coisa escrevam, enfim, vamos, quem tiver dúvida depois, enfim, estamos aí também para abrir esse diálogo. Maravilha, JC, obrigada. Vinícius. Oba, tudo bem, gente? Estão me ouvindo bem aí? Estou aqui no celular, não sei se tá bom. Então, eu sou o Vinícius, eu também trabalho com montagem tem mais ou menos uns 20 anos. Eu sou formado, na verdade, em jornalismo, mas eu fiz montagem na Darcy Ribeiro. O meu professor lá foi o Ricardo Miranda, que é um montador que, infelizmente, já morreu. Ele foi, além de meu professor, meu amigo também. O primeiro filme que eu fiz, que foi o Hélio Tsica, ele fez uma consultoria de montagem, então a gente teve uma relação muito interessante. O Ricardo Miranda, para quem não sabe, ele montou um dos filmes do Glauber Rocha que eu mais gosto, que é o Idade da Terra. Ele é um dos montadores, mas ele montou uma das partes do filme que eu mais me interesso, que é a parte do carnaval, onde o Tarcísio Meira está no meio dali da bateria da Portela, né? É bem bonito essa parte. E aí eu pude, graças a essa sorte, de conversar com o Ricardo na ilha sobre essa montagem e aplicar isso também no filme do Hélio, esse esquema de montagem, que era uma montagem que ele chamava, que o Glauber chamava de montagem tamborim, né? Usando o ritmo do tamborim. E aí o Ricardo conversou muito comigo sobre isso e isso me fez eu já gostava da montagem pensando de outras formas, né? Mas isso me fez abrir a mente, assim, sobre as possibilidades de uma montagem que o Glauber, quando ele fez o Idade da Terra, eu não vou falar muito, pode deixar que eu não vou contar, me estender muito, não. Mas o Glauber, quando fez o Idade da Terra, foi o último filme dele, né? Tem pessoas até que chamam de o filme testamento do Glauber. Porque o Glauber, ele procurou meio que a vida inteira fazer um cinema que fosse um cinema que hoje em dia a gente chamaria de decolonial, que ele procurava ter uma linguagem própria, que estivesse buscando, que não tivesse tanta relação com o cinema europeu nem com o cinema americano. E ele procurou isso a vida inteira, mas no Idade da Terra acho que ele conseguiu chegar num lugar muito próximo, se não total disso, que nos outros filmes ainda tinha muitos traços ali das linguagens, principalmente do cinema europeu, né? Mas eu acho que no Idade da Terra ele conseguiu fazer uma linguagem bem autêntica, muito interessante e podemos dizer, decolonial. E aí eu comecei a pensar muito sobre essa montagem, usando também nas minhas pesquisas o cinema marginal, né? Que muita gente não gosta de chamar de cinema marginal, mas porque marginal em relação ao quê, né? Porque se é marginal é porque tem alguma coisa que é um não marginal, e o não marginal é o cinema americano? Aí também tem essa pergunta, né? Mas eu comecei a estudar muito o Rogério Sganzella, comecei a estudar o Oswaldo Candeias, outros cineastas brasileiros que, se vocês quiserem, eu posso mostrar para vocês. E também cineastas de fora desse eixo, né? Do Brasil, não, desculpa, da Europa e dos Estados Unidos, principalmente. Mas não que eu não goste de cinema americano e cinema europeu, na verdade eu gosto bastante, mas eu acho só que a gente tem que, de alguma maneira, pensar nessas outras possibilidades que já foram exploradas, até mesmo por alguns europeus, né, como Godard, por exemplo, e e por alguns americanos também, como, por exemplo, nosso amigo lá, como é que é o nome dele mesmo? Esqueci, que fez a mulher... Ai, meu Deus do céu.
fiquei casado com a Gina Rollins, esqueci o nome dele, gente. Cassavetes. Cassavetes, nosso querido Cassavetes. Então, assim, eu acho que tem muitas coisas boas, tá? Até no cinema americano também, claro. Mas eu acho que a minha vontade, a minha pesquisa na montagem, ela está muito ligada a essa vontade de... Não digo romper, que eu não tenho essa pretensão, claro, mas assim, de procurar novos caminhos narrativos, que não seja seguindo, mas é óbvio que JC é muito importante falar sobre todo esse processo, como a gente chegou até aqui, né? Mas, assim, a minha vontade é de mostrar que também existem outras maneiras de contar as histórias, né? Que não necessariamente sejam seguindo aquela lógica que parece que é uma... Porque, às vezes, a gente chega... Acho que a Tainá começou falando que o cinema é uma arte nova, ela nem ousou falar isso, mas ela queria falar, né? E eu acho que é mesmo uma arte nova, comparado com as outras, né? Mas, assim, tipo... Às vezes a gente pega o cinema e coloca ele num lugar muito cristalizado, como se existisse uma verdade, uma grande verdade do cinema, assim, uma cartilha do cinema que a gente tem que seguir. E eu acho que não necessariamente. O Rogério Sganzella, ele dizia uma coisa muito interessante, dizia que é preciso tirar o cinema do quarto de brinquedos. Ele fala isso citando lá o exemplo de que o cinema começou como um brinquedo, né? Porque a coisa lá do circo e tudo, mas ao mesmo tempo dizendo assim, está na hora dessa linguagem amadurecer um pouquinho mais, né? E acho que por que não a gente, já que a gente está estudando, né? Por que não a gente também experimentar coisas, principalmente quando a necessidade ela pede, né? Que às vezes a gente está com um material bruto super complicado de montar, então por que a gente não se abre para certas experimentações, né? Porque o mercado ele vai ser meio difícil você experimentar no mercado, né? Você vai ter que ir experimentando devagarinho. Agora, nesse momento aqui, a gente pode experimentar, né? Eu acho que se a gente já se censurar agora, quando a gente vai experimentar, né? E o Ruben também, eu gostaria de assistir a aula dele, se possível. E ontem estava até vendo um filme de uma cineasta francesa, a Claire Denis, né, que é o último filme dela, e eu fiquei muito interessado no som do filme, porque a Claire Denis, ela marca muito os filmes dela com música, porque ela é amiga de uns caras, uma banda chamada Tinder Sticks, então ela usa muitos caras para fazer a trilha sonora do filme. E aí, às vezes, ela faz umas marcações, que às vezes até incomodam, sabe? Ela vai crescendo a tensão com a música. Ela coloca assim, eu vi só uma vez o filme, né? Mas acho que de 8 em 8 minutos ela joga um sonzinho ali. Vai crescendo. Mas aí tem uma hora que é interessante, que ela começa a jogar o som, só que ela joga o som antes da cena mais... o diálogo mais assim tenso. Então tem uma cena tensa, que é uma cena geralmente visual, e aí quando entra num diálogo tenso, não tem música. Mas aquela música que entrou no visual, ela fica ressoando, assim, sabe? É uma não música embaixo. Isso daí me interessa muito, assim, como montagem, sabe? Você usar o som a seu favor para dar o ambiente, mas de uma maneira inteligente, assim, que não seja só, tipo, agora é hora de chorar, e, sabe, estamos chorando. É você usar de uma maneira que seja... que você também engane o espectador. Acho bom enganar o espectador. Mas é isso. Vamos que vamos. Valeu. Valeu, Vinícius. Obrigada. Valeu. Nada. Então, para a hora que todo mundo estava esperando, né? Acho que vai ter um coro aí nesse curso do Rubem. Tô vendo. Obrigada, querida. É minha vez aqui? Sim. Bom, gente, eu sou o Rubem. E é isso. A minha ideia é tocar um pouco o tema do som no audiovisual. Eu sou formado também na Escola de Cinema, colega da Tainá, da Tatá. A gente fez esse exercício que ela está propondo juntos na época, né? No mesmo time, acho, né? Mas era assim a mesma, e é muito emocionante. Realmente foi uma das melhores experiências que eu tive. Nós formamos em 2008 e trabalho com som. Já tinha começado antes e agora só fiz isso na minha vida, confesso. A ideia do curso, pelo menos a parte do som, é obviamente integrar um pouco
as aulas ao exercício e também as aulas que a Tainá vai dar com vocês. Tentar pensar e imaginar um som, descobrir também o som que o filme quer, o filme precisa, que o filme pede. Conhecer as ferramentas que podem fazer esse som possível. E as etapas que vai precisar e o tempo que poderia tomar e a paciência que vocês vão ter que ter e tudo que vão ter que lutar para conseguir isso. Mas espero poder convencê-los que vale a pena fazer um som e trabalhar o som do filme. Ele cresce muito com isso. Para mim é o mais importante que pode ter no filme. Vamos falar um pouco de finalização também, porque eu acho que um pouco o intuito é que montadores de imagem consigam, né, levar a um ponto mais alto esse desenho de finalização do som, preparar ele para uma mixagem, e muitas vezes é uma pena, mas muitas vezes nem passa por mixagem. Que eu sinto que muitas ferramentas se han democratizado muito, tipo, por exemplo, eu trabalho com Pro Tools, que é um programa pago, mas acho super interessante. Eu quero tomar o curso de DaVinci. Eu instalei e tentei abrir, não sei o quê, e mexi, acho super interessante. Que um programa que justamente combina, né? Como que é fácil, né? Transitar entre imagem, som. Então, acho isso muito interessante, porque sinto que as coisas devem realmente ser pensadas juntas. Inclusive, devem ser pensadas desde antes, desde o roteiro. E espero falar um pouco disso com vocês também, que seria pensar o som já desde a ideia do filme. Vamos ver, obviamente, um pouco de história, para entender, né, como chegamos a esses conceitos, mas sinto que é principalmente trabalhar com vocês e no tipo de filme que vocês vão se encontrar, ou alguns querem dirigir seus filmes também, enfim, contadores. A gente vai se conhecendo e meio que estruturando um pouco. Mas, em princípio, é isso. Bom. Maravilha, Rubem, obrigada. Raquel, queria que você falasse um pouquinho, né, que eles vão ver no curso de assistência, e que você falasse um pouco da sua experiência, assim, como aluna, né, e essa trajetória até onde você está agora, por favor. Ela é tímida. Ela é tímida, gente. Eu fico nervosa de abrir o microfone. Mas, assim, como assistência, eu vou pegar a parte da organização do projeto, de quando os alunos que forem fazer assistência de cada filme, e a organização desse projeto dentro acho que da lógica da ABC, assim, né? E isso também acho que pode ser para outros filmes, assim, para outros trabalhos também. Quando eu fiz o curso e eu aprendi essa organização, isso é um negócio que eu tenho usado para tudo, assim, tipo, até eu faço muito vídeo institucional, vídeo de YouTube, eu uso muito coisa do que eu aprendi, assim, no curso da ABC, principalmente a organização também, assim, é uma coisa, às vezes, que eu até fico meio cri-cri, assim, de não sei, até um pouco neurótica de realmente usar para tudo, assim, de verdade, eu fico muito grata, assim, com as coisas que eu aprendi na ABC e que eu aprendo ainda, né? Que, enfim, eu tô aqui ouvindo, eu já tô aprendendo um monte de coisa, né? Mas, enfim, é isso, eu acho. Obrigada, Raquel. Pois é, a gente criou meio que uma bíbliazinha de organização aqui na ABC, mas eu me inspirei das produtoras que eu trabalhei, né? E várias produtoras do Rio, elas... Aqui eu estou falando do Rio, né? Então, estou falando a partir da minha experiência.
usam uma organização parecida. Então, eu comecei a trabalhar na Conspiração Filmes, que tinha uma Bíblia muito bem definida, e eu acho que as outras produtoras por onde eu passei usam uma metodologia de organização muito parecida. Então, não sei, o JC trabalhou comigo na fábrica, a gente usava uma metodologia também de organização muito parecida, assim, né? Então, a gente fez essa bibliazinha, que a Raquel vai passar para vocês, porque quando a gente está trabalhando em equipe, é muito importante que todo mundo entenda a lógica da organização, né? Porque o projeto vai passar, do assistente vai passar para o editor, né? Que ele vai abrir, ele vai precisar entender aquela lógica, depois vai passar para a finalização. Então, se acontece alguma coisa, o editor não pode terminar o filme, passa para um outro editor, o editor vai pegar aquele projeto no meio, ele vai precisar entender como é que está organizado, onde é que está, como que organizou as sequências, enfim, o bruto no HD. Então, eu acho que a coisa mais importante para o editor, assim, né, é essa organização. Principalmente quando a gente está trabalhando com longa e com documentário. Então, se a gente não tiver uma organização muito, como ela falou, ela é cri-cri, né? Mas é importante ser cri-cri. Se a gente tiver uma organização muito bem definida, né? Se você não saber exatamente onde estão as coisas, você se perde no meio do processo. Então, a organização é uma coisa muito importante mesmo para os editores. Bom, eu acho que é basicamente isso. Eu queria abrir a palavra agora para vocês que estão interessados no curso, para vocês se apresentarem um pouquinho e falar um pouco sobre o que vocês estão esperando do curso, porque a gente tem um curso montado, né, já pensado, a gente tem uma proposta, na verdade, mas a partir das demandas de vocês, a gente pode sempre se adaptar um pouco para atender às expectativas. Então, é muito importante escutar vocês. Vamos lá. Luiz, você quer começar? Vamos lá. Meu nome é Luiz Mange. Eu estudo roteiro já tem algum tempo, uns 2 anos e pouco. Eu comecei a fazer minha formação em roteiro na AIC. O primeiro curso que eu fiz foi na AIC aqui no Rio, quando eles tinham ainda uma filial em Botafogo. Depois eu fui para roteiraria e fiquei roteiraria freak, né? Fiz um monte de curso na roteiraria. Estou fazendo agora uma formação mais avançada em roteiro. Eu não trabalho com audiovisual, eu trabalho com outra coisa. O audiovisual para mim ainda é um sonho, ainda é mais do que um hobby, né? Eu acho que é um sonho, um desejo gigante, assim. E eu vim da ficção, né? Eu já escrevi ficção já há algum tempo. E o meu interesse no curso é mais para... Acho muito difícil você escrever sem você entender de montagem. Eu até acho que, não sei se isso é uma frase correta ou não, mas eu acho que o filme se faz na montagem, né? Quando você está ali no setting, você está gravando, fazendo várias tomadas, vários takes, mas efetivamente você vai fazer o filme mesmo na montagem, né? E eu acho que isso vai enriquecer muito a minha habilidade como roteirista, e fora que, né, aquela coisa né, da cinema de guerrilha, né, que você tem que fazer um pouco de tudo, de repente tudo de tudo, né? Eu vou filmar um curta no final, agora no meados desse ano, um curso que eu estou fazendo, um outro curso que eu estou fazendo na IC de cinema, e a gente vai ter que produzir, filmar e montar tudo, um curta, e eu acho que eu estou me antecipando um pouco esse movimento, com esse curso de montagem, é isso. E você trabalha com o quê, Luiz? Pois é, cara, eu trabalho em multinacional com tecnologia, nada a ver, nada. Mas temos que pagar nossas contas, nossos boletos, né? Os boletos não param de chegar. Eu tenho filho, eu tenho um monte de casamento aí também, um monte de ex-mulher e tal. Então, eu preciso, né? Eu preciso sobreviver. E eu não sou nenhuma criança, né? Eu já estou, acho que talvez seja aqui o tio Suquita aqui da galera aqui. Né? O cinema também é tecnologia, né? Então podem ter muitos diálogos aí que você nem pensou ainda, né? Mas pode ter, né? Não sei. Com tecnologia que você diz? Porque cinema tem muita tecnologia, sim, né? Sim, com certeza. Então pode ter diálogos aí, né?
Com certeza, mas assim, eu tento me manter o mais distante. Eu sou meio bipolar com esse negócio, né, cara? Eu realmente hoje continuo com tecnologia simplesmente porque eu tenho que sobreviver. Então, assim, eu sou totalmente humanidade, né? Totalmente. Eu fiz formação em filosofia também, então, assim, eu tenho realmente tecnologia hoje é para pagar conta. E você está em São Paulo? Ou você tá, desculpa, é que você está falando da roteiraria, da IC, que aí você fechou aqui. Eu moro no Rio. Eu moro no Rio. Eu já Ah, morei em vários lugares, mas há um bom tempo eu estou no Rio. Desde 2013 eu estou no Rio. No Maitá, para ser mais preciso. Certinho. Mas o JC tem razão, né? Cinema, o pensamento e a tecnologia andam juntos. O Rubem mesmo falou que que ele vai mostrar algumas ferramentas né, e a gente deverá ter paciência para explorar essas ferramentas para conseguir chegar naquele som que a gente está imaginando, né? E isso eu acho que passa por todas as fases do cinema, né, da fabricação do filme. Então, quando a gente está ali, né, o diretor está imaginando aquela cena, aquela imagem, né, como que ele vai conseguir chegar ali, né, em termos de fotografia, enfim, de som. Mas eu acredito sim que o curso de montagem ele é um curso que eu acho que todo mundo que faz cinema deveria fazer, porque é um momento onde a gente não sei se o filme ele é feito na montagem, acho que o filme ele é feito durante todo o processo, né? Mas ali na montagem é o momento que a gente tem domínio total da linguagem. Né? Acho que era o Orson Welles falava, eu gosto da montagem porque é um momento que eu tenho domínio total do filme, né? Porque ali no set você depende de tantas coisas para que a coisa funcione, de tanta gente, na montagem é você, né? Então, e é um momento onde você consegue ver o que funciona, o que não funciona, né? Você consegue criar uma linguagem. Por exemplo, o que o Vinícius estava falando, às vezes chega um material para você que ele foi totalmente pensado numa linguagem clássica narrativa, mas você pode criar uma outra linguagem na montagem. Então, existem muitas possibilidades, mas é um momento de domínio total, sim, com certeza. E o roteiro eu fiz curso de roteiro também. Depois de formada e depois de estar dando aula na Escola de Cuba, eu voltei para a Escola de Cuba para estudar roteiro. Porque é isso, a gente está contando as coisas. Você chega com aquele material, né? Você precisa dominar a técnica do roteiro, né? A técnica de contar essa história também para a gente poder montar. Não adianta você saber só o programa, né? Não adianta só você saber dominar o DaVinci, o Avid, que você vai contar uma história. Não é bem assim. Então, acho que é isso. O cinema, ele é setorizado, mas ele conversa, né? Então, o pessoal do som, por exemplo, quando eu estou montando, eu sempre gosto de conversar com o editor de som desde antes. Eu acho um absurdo também os montadores só chegarem no final do processo, né? Eu acho que o montador ele tinha que ser chamado para a conversa durante o processo, né, de concepção do filme. Eu acho que essa segmentação ela é prejudicial para o filme. Quanto mais a gente conversar, quanto mais o montador entender de roteiro, o roteirista entender de som, né, o fotógrafo entender de montagem, mais o filme vai fluir. Enfim, é isso. Índigo, você quer se apresentar, por favor? Antes de você se apresentar, eu acho que você até congelou. Oi, dá para me ouvir? Aí, dá. Antes de você apresentar, eu queria te falar que eu trabalhei com a Pamela e com a Arta muitos anos atrás. Eu fiz um filme para elas, que é um coletivo muito legal, né? Que você trabalha com elas de mulheres grafiteiras. Enfim, você pode falar um pouquinho mais. Eu já vi, aliás, o filme que você montou. Não sei se você montou, se você fez outras tarefas também, mas é aquele documentário que é produzido pela Avon também, pelo Instituto Avon, eu já assisti. Isso mesmo, escolas. Sim. Então,
Boa noite, meu nome é Índigo Nicole Braga. Eu tenho um nome artístico também, que é Nicaburi, né? Meu apelido. E eu sou artista visual e montadora, digamos, né? Eu estudo artes visuais na EBA, mas eu também já fiz o curso de direção cinematográfica na Darcy Ribeiro. E eu comecei a trabalhar no cinema em 2016 enquanto figurinista e assistente de direção de arte. Só que eu não gostava muito, e aí eu fui caminhando aos poucos para montagem. E eu me apaixonei, na verdade, por montagem quando eu fiz quando eu comecei a fazer meus próprios filmes, aí eu fiz um curta-metragem específico que se chama Trava Minguante, Trava Crescente, que é uma montagem muito experimental, e eu brinco muito com colagem. Então, tipo, tem fotografia, tem desenho, tem texto, tudo isso no filme, assim, é um curta, bem curtinho mesmo, mas, enfim, foi aí que eu comecei a me apaixonar mesmo pela linguagem da montagem e ver como isso era amplo, né? De uns tempos para cá, eu me afastei um pouco do mercado do cinema. Eu acho que, na verdade, eu estou fazendo esse curso tanto para desenvolver minhas habilidades em montagem, quanto para me reinserir nesse mercado. Eu tenho muita vontade de voltar a trabalhar com edição para filmes que não são meus, né, para filmes de outras pessoas, e também para filmes que não sejam necessariamente relativos ao meu trabalho, né, porque como a Tainá falou, eu trabalho na Rede Dinami, que é uma ONG de arte urbana, que na verdade usa das artes para promover os nossos direitos, principalmente o fim da violência doméstica. E eu sou videomaker de lá. Então eu faço simplesmente tudo em relação a vídeo, o conteúdo de lá, e da Pamela Castro, que é a artista que é fundadora da ONG. Então eu não só monto, eu também lido com a lapela, sempre lido com a iluminação, eu gravo, então tipo, eu também tenho um pouco de cinegrafia, né, direção de fotografia. E é isso, né? Trabalho de videomaker é esse trabalho que todas as funções de um set são, exceto a produção, ficam sob o meu cargo. E é isso. Então eu já montei bastante. As últimas coisas que eu montei é justamente vídeos do YouTube. Agora eu também estou montando podcast. Então acho que seria muito legal justamente descobrir mais sobre o som, que eu sinto que é a minha maior falha. E é isso. E recentemente a gente fez um média-metragem de 50 minutos. Aí foi isso. Tipo, eu gravei ele basicamente inteiro. Eu fiz a cor, fiz a finalização, fiz a montagem de tudo, assim. Aí foi meu primeiro grande filme. Eu estou muito feliz, na verdade, que hoje ele até passou para um festival em Los Angeles. Aí, mas enfim, desculpa, vou me gabar. Mas é isso, tipo, estou entrando para aprender mais, para voltar a conhecer pessoas do cinema e para aprender. É isso. Obrigada. Ai, que maravilha! E parabéns, viu? Vai ser um prazer ter você aqui com a gente. E a gente tem uma coisa muito legal, que a gente tem um grupo de WhatsApp, que cada turma a gente faz esse grupo. E aí depois a turma acaba, a gente coloca os alunos todos lá no grupão. Então, todo mundo que passou pelo curso de edição da ABC está nesse grupão, que é um grupão que virou uma grande network, uma grande rede, assim, onde um passa trabalho para o outro, divulga seus trabalhos, troca, dá dicas. Então as pessoas estão trabalhando juntas. Eu mesma chamo, né, a galera para trabalhar comigo. Então acho que a proposta é essa. Aqui na ABC também tem uma. Depois eu vou até pedir os contatos de vocês, que a gente tem um banco de talentos onde vocês colocam o portfólio. Então as pessoas que estão procurando profissionais, eles acessam esse banco da ABC e chamam para os trabalhos. Então, a ideia é justamente essa: inserir no mercado de trabalho, fomentar essas conexões, essas redes, né, para a gente poder estar aí produzindo
juntos. Eu vi que o Fabrício entrou e ele fechou a câmera. E abriu de novo. Oi, Fabrício, tudo bem? Eu não sei se você pegou desde o início, acho que você entrou depois. Você está mutado. Está mutado ainda o microfone. Oi, abriu. Agora sim. Eu entrei agora porque eu fui lá na ABC. Tá. Você achou que o encontro era presencial? Enfim, distraídos venceremos, né? Estava escrito no link curso presencial, eu tô presencial, maravilha. Então... Por isso que eu cheguei agora há pouco. Eu cheguei lá e voltei. Está escrito para o curso presencial? Não, o curso é online. Ele é todo online. Ele é todo online? Aqui, Tá operação profissional. Módulo prático, presencial. É porque o módulo prático, ele é presencial para o pessoal que vai filmar, que vai para o set. É porque o curso ele é dividido em 2 módulos, né? O módulo teórico, onde vocês vão aprender, né? Ter contato tanto com a teoria de linguagem, quanto o software. E o módulo prático, ele é um módulo em conjunto com as outras turmas do ABC. É um módulo onde a turma de edição se junta com o pessoal de produção, de direção, de som, de roteiro, para produzir 5 curtas-metragens. Só que o nosso, edição continua online. Tá? Vocês vão editar em casa e a gente se encontra nos encontros para dar um play nos cortes, comentar. Mas o curso de edição ele é totalmente online. Tanto que a gente tem alunos de outros lugares. O Rubem também está em São Paulo, né? Vai dar aula de São Paulo. Tá, mas vem cá, peraí. Esse link aqui é do curso de edição ou do curso de operação de câmera? Edição. Gente, mas eu cliquei no link do curso de operação de câmera. Bem que eu desconfiei. Você está no curso. Sorry. Estou na turma errada. Não, tem equipamento. Você tem aí atrás. E onde que está o meu link? Então, você está no curso errado. Você está procurando o curso de operação. E esse sim é presencial. Sim, que eu recebi o link aqui e cliquei nele. Clique aqui agora para participar do curso. Por isso que eu estou aqui. Não sei o que eu arrumei. Vem fazer edição com a gente, é mais legal que a câmera. Não. Gente, beijo. Eu vou tentar me achar aqui para não gastar o tempo de vocês. Eu encontro. Valeu. Tchau. Gente, eu só vou aproveitar, Tainá, desculpa, que eu preciso sair, mas só queria me despedir, agradecer a todo mundo, prazer estar aqui, e a gente se vê em breve, tá? Bom, JC, obrigada. Meu gente, beijo. Eu vou aproveitar, e vou sair também, gente, que tem que resolver umas coisas aqui de trabalho. Tá bom, Vinícius, obrigada. Valeu, Vinícius. Tamo junto. Beijo. Valeu. E eu vou aproveitar e também vou me despedir. Vamos encerrar, eu acho que é isso, de maneira resumida, mas eu aguardo vocês, então, no curso, tá? E é isso, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato com a coordenação, tá? Com a Fernanda tá aqui, ou com a Adriana, não sei se a Fernanda quer dar algum recado. Porque o curso está com 30% até amanhã à noite. Então, gente, aproveitem aí. Tá bom? Então, um beijo grande e nos vemos em breve. Obrigada a todo mundo. Beijo. Tchau, boa noite.